Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos dar continuidade à nossa série, que começamos a gravar ontem. Nós meditamos até o verso 5 e vamos dar continuidade a partir do verso 6. Eu não vou recapitular, basta os irmãos, se não puderam assistir o primeiro vídeo, recomendo que os irmãos assistam na ordem, que é muito importante para pegarmos o contexto, porque nós sabemos que a Bíblia originalmente não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Isso foi feito pelo homem para poder facilitar a nossa pesquisa, mas a Bíblia ela foi escrita como livro mesmo, direto. Então é muito perigoso nós isolarmos os versículos e os capítulos, tá? Então eu vou dar continuidade a partir do verso 6, exatamente para nós para nós aproveitarmos ao máximo esse vídeo aqui. Se os irmãos não assistiram o anterior, eu recomendo que assistam. Amém? Então vamos ler a partir do verso 6 do capítulo 1. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse acerca da luz, que é Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam iluminados pela palavra. E iluminação tem a ver com libertação, direção. Amém, queridos? Libertos do império das trevas, do poder, do domínio do pecado. Esse é o objetivo de Jesus, que é a luz que veio ao mundo. Mas para que essa luz se manifeste, deve haver arrependimento. Por isso que João ele pregou um batismo de arrependimento, para preparar o povo para receber Jesus. E hoje não é diferente, queridos. Nós precisamos nos arrepender para que a luz possa iluminar, resplandecer no nosso coração. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Isso está bem claro na palavra. A mensagem do arrependimento foi pregada por todos os mensageiros do Senhor, os profetas do Antigo Testamento, o tempo todo convocando o povo para o arrependimento. João Batista, Jesus, os apóstolos. Arrependimento, queridos, é a porta de entrada, se é que eu posso dizer assim. Porque Jesus, ele nada pode fazer num coração que não se arrepende. Ele não vai nos pegar à força. Ele não nos destinou para sermos salvos conforme a visão calvinista. Não, queridos. Na verdade, ele quer que todos sejam salvos. Mas a predestinação é de acordo com a sua presciência. Ele sabe quem vai escolhê-lo ou não. Isso é bem diferente dele escolher uns para serem salvos e outros para serem condenados. Então, queridos, a graça ela não é irresistível. O homem ele precisa se arrepender, ele precisa escolher a vida. Deus não criou robôs, ele criou seres humanos dotados de escolha. Então, se nós não escolhermos a Cristo, nós não seremos salvos. E uma vez tendo Ele no nosso coração, devemos tomar cuidado para não apagar o seu Espírito em nós. Nós devemos perseverar até o fim. Importa caminhar com Ele ontem, amanhã e depois de amanhã. Todos os dias nós temos que perseverar até o fim, porque aqueles que julgam estar firmes devem cuidar para que não caia. Então, se hoje estamos firmes, glória a Deus. Mas devemos olhar para nós mesmos, pedir para o Senhor também sondar o nosso coração, para que nós jamais tenhamos a nossa consciência cauterizada pelo engano do pecado. Então, João Batista ele veio pregar um batismo de arrependimento para que o povo pudesse receber a Cristo. Então, da mesma forma, vou falar de novo, deve haver arrependimento para que Cristo venha habitar no nosso coração. E o Espírito dele é o penhor, é a garantia da nossa herança eterna na ocasião da vinda de Jesus. Amém, queridos? Aí no verso 10, o verbo estava no mundo. Nós vimos no vídeo anterior que esse verbo é uma palavra proferida no original hebraico. Ela precisa
falar para gerar vida. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, por intermédio dele. O princípio, lembram? Mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, ou seja, veio para todo ser humano. Mas os seus não o receberam. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa palavra crer, ela denota uma ação correspondente. O crer aqui, queridos, ele vem da fé. E a raiz da palavra fé é fidelidade, obediência, constância, dar crédito a alguém. Então, queridos, por isso que Tiago, no capítulo 2, ele fala que a fé sem ações correspondentes, sem obras, é morta. Essas obras, dentro do contexto de Tiago, são a prática dos mandamentos, da lei régia, da lei moral, dos 10 mandamentos. Amém, queridos? Tanto que ele fala, se você adultera, mas rouba, não adianta. Uma só negligência vai nos fazer tornar culpados de toda a lei. Então, só há fé quando há prática. Tanto que no capítulo 2, verso 22 de Tiago, eu decorei por causa dos números, 2 e 22, está escrito lá que a fé de Abraão ela foi consumada depois que ele praticou obras, e não o inverso. Porque muitos ensinam, queridos, que primeiro você recebe um favor imerecido, para depois você praticar. Não, isso é mentira. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, se não houver arrependimento, que é uma obra, porque se eu não estou disposto no meu coração a me arrepender e na prática eu produzir esses frutos, dignos do meu arrependimento, eu não sou salvo. Ah, Wagner, mas o ladrão na cruz não praticou obras. Mas Deus olha o coração. A palavra de Deus, que é Cristo, é viva e eficaz. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o Espírito de Jesus ali, o Cristo, cheio do Espírito do Pai, ele detectou naquele ex-malfeitor um arrependimento. Se ele tivesse descido da cruz, ele praticaria. Então, meus irmãos, a disposição do nosso coração em praticar conta tudo para Deus. Se nós só estivermos o confessando da boca para fora, aceitando a Ele com a intenção de ter suas bênçãos, mas não estivermos dispostos a praticar, a obedecer a palavra, nós não seremos novas criaturas. Porque no dia a dia, nós vamos ver se realmente somos novas criaturas pelo nosso estilo de vida. Não quer dizer que nós seremos perfeitos ou que nós mudaremos da água para o vinho. É um processo, mas deve haver uma luta contra a carne. O problema é que multidões de pessoas dentro das igrejas não praticam a palavra, não se arrependeram de fato, não lutam contra a carne. Então, podemos dizer assim, que multidão de pessoas nas igrejas sequer nasceram de novo e acham que são novas criaturas, acham que serão salvos, mas de fato, se não houver arrependimento genuíno, não há um novo nascimento. Mais para frente nós vamos meditar acerca disso, em João capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, dentro do contexto que Jesus fala para Nicodemos que importa nascer de novo, ele fala que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Não houve arrependimento. Então não houve novo nascimento. Então sem arrependimento não há novo nascimento. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, crer no seu nome é estar disposto a fazer o que ele ordena. Lembra ele falando para os fariseus em Lucas 6? Por que me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? E o apóstolo Paulo em Romanos 10 diz lá, se confessarmos a Jesus como Senhor, e confessá-lo como Senhor é estar disposto a fazer o que ele manda. Ou seja, arrependimento genuíno. Então, se confessarmos a Jesus como Senhor e no nosso coração crermos que ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Não é só crer que ele ressuscitou dentre os mortos, mas confessá-lo como Senhor. E confessar como Senhor é assinarmos um termo, se é que a gente pode dizer assim, estou
disposto a me comprometer a obedecer a tudo que o Senhor manda. Ainda que possa demorar, possa ser um processo difícil, mas eu vou lutar contra a carne e vou praticar obras. Amém, queridos? Nós devemos desmistificar da nossa mente a questão de obras. Obras não é somente fazer caridade. Eu ajudo alguém, mas em outra área eu peco. Não adianta. Obras ali na palavra de Deus, no contexto de fé com obras, eu já falei, vou falar de novo. Obediência aos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são um resumo de toda a lei moral de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Gálatas 5, ele faz, a partir do verso 19 até o verso 21, se eu não me engano, ele fala uma lista gigantesca de obras da carne. Outras passagens de Timóteo, Efésios, Colossenses, Romanos, o apóstolo Paulo ele fala várias obras da carne, queridos. E o que é obedecer aos 10 mandamentos? Exatamente o oposto a essas obras da carne. Mas o fruto do Espírito ele fala das obras da carne e depois ele fala, porém, conjunção adversativa. O contrário disso é amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é o oposto das obras da carne. Então, frutificar é obedecer aos 10 mandamentos. O apóstolo Paulo resume para nós os 10 mandamentos. Não praticar as obras da carne, não matar, não roubar, não furtar, não mentir, amar uns aos outros, não andar em orgias, bebedices, homossexualismo, todo tipo de pecado sexual, enfim, tudo isso faz parte do pacote. Quem pratica essas coisas está indo contra os 10 mandamentos, que é o resumo de tudo isso aí. Conseguiram compreender? Então, todos quantos o receberam a Jesus, a estar disposto a fazer o que ele manda, deu-lhes o poder. Aí sim, meus irmãos, o poder vem e nos transforma. Porque se não fosse assim, Deus salvaria todos. Porque em 1 Timóteo 2 e 4 está escrito lá claramente, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então por que a maioria não é salva? Por que a porta continua sendo larga, o caminho amplo e a maioria vai para lá? Muitos vão para lá. Porque não respondem. Jesus, para a sua igreja, a igreja de Laodiceia, ele está lá, eis que estou à porta e bato. Ele está à porta. Se nós não permitirmos que ele entre, ele não vai cear conosco. Amém, queridos? Então a graça não é irresistível. A graça é um favor merecido. Eu sou muito criticado quando eu falo isso. Não, a graça é um favor imerecido. Merecido por quê? Se fosse merecido, todos seriam salvos. Agora, o simples fato de Jesus ter vindo a esta terra, sofrer e morrer por nós, é claro que nada de bom fizemos para merecer. Não é por obras de justiça. Claro que não. Agora, vocês entenderam? Para Jesus vir a esta terra morrer por nós, ele morreu exatamente porque nada de bom fizemos. Agora, para que esses benefícios da cruz do Calvário possam se tornar realidade na minha e na sua vida, deve haver o quê? Resposta. E a resposta é o quê? É ou não é o merecimento? Se ele só pode operar em nós mediante a nossa resposta, então a minha resposta denota um merecimento. Olha, ele está merecendo, ele está me respondendo, então vou lá e me manifesto. Então a manifestação do poder em si, claro que nós não podemos fazer, nós não podemos nos transformar a nós mesmos. Agora, nós precisamos dar legalidade para que o poder de Deus nos transforme. Por isso que eu falo que a graça é um favor merecido. Na Bíblia inteira, queridos, nós podemos enxergar isso. Nos profetas, o tempo todo, Jesus, né, ele é o porta-voz do Pai, falando lá pelos profetas, vocês estão colhendo o castigo que mereceram, que os seus atos mereceram. É isso, meus irmãos. Então eu não posso dizer que a graça é um favor imerecido, porque senão todos seriam salvos. Agora, se eu pegar a doutrina calvinista, aí eu posso sim falar que é um favor imerecido, porque independe de obras, independe do que eu faço. Se Deus me escolheu, independente do que eu faço, eu vou ser salvo, porque Ele me predestinou. Mas como o nosso Deus, Ele não é o Deus calvinista, graças a Deus, porque o Deus calvinista é um Deus tirano, é um Deus totalmente esquizofrênico, maluco. Como é que eu posso acreditar num Deus que criou um ser humano,
que predestinou esse ser humano, independente da sua escolha, para o lago de fogo? Absurdo, meus irmãos, pregar um Deus desse. Alá, o Deus dos muçulmanos, é mais justo do que esse Deus que o calvinismo ensina. Então, a graça é um favor merecido. Porque se nós não abrimos o nosso coração, ele não vem e faz morada em nós. Vocês conseguem compreender? De que me adianta Jesus ter feito uma obra maravilhosa por mim e essa graça não me salvar? Ah, mas independe das obras, é favor imerecido. Então por que grande parte não será salva? É para nós pensarmos, meus irmãos. Então a graça é um favor merecido, não é um favor imerecido. Porque a graça, se ela não se torna realidade na minha vida, não serve para nada. Jesus veio, morreu por todos. Mas se eu não abrir meu coração, de que me adianta essa graça imerecida? Não adianta de nada, porque ela não vai me salvar. Ela só me salva se eu abrir o coração. Vocês conseguem compreender, meus irmãos? Como tem muitas definições, muitas doutrinas criadas nas igrejas que não estão de acordo com a verdade? Amém, queridos? Ah, mesmo sem merecer, o Senhor veio e me salvou. Não, mesmo sem merecer, Ele morreu por mim. Agora, se eu não abrir meu coração, e isso é um merecimento, eu não vou ser salvo. Então de que adianta Ele ter morrido na cruz? Morreu em vão. Morreu em vão para mim, que não aceitei a Ele. Então estou sendo condenado ao lago de fogo. Então essa graça irresistível, imerecida, não teve o poder para me salvar, de me arrancar, mesmo sem eu querer. A fé, ela é sinônimo de obediência, fidelidade. A fé sem obras é morta. Então toda vez que os irmãos ouvirem a palavra fé, entenda que a raiz da palavra fé no hebraico, ela é fidelidade. Fidelidade denota obediência até o fim. Não é uma vida de perfeição, mas uma vida de inconformismo com os pecados, de uma luta contra os pecados. Jó, ele, por exemplo, no capítulo 31, ele fez uma aliança com seus olhos para não olhar com cobiça para uma mulher. E Jesus, falando de boca cheia para Satanás, tem visto meu servo Jó, homem temente a Deus, que se desvia do mal. A escolha de se desviar do mal é nossa, meus irmãos. A nossa carne puxa, olha para aquela mulher, pensa em pureza, rouba, aproveita essa oportunidade de se dar bem, né? Vamos lá, mente, dá um jeitinho, a carne vai puxar. E não espere o poder de Deus te puxar para você não escolher. Não, Senhor. O poder de Deus te capacita quando você escolhe. Opa, eu vou fugir disso aqui, tá doendo. Eu tô doido para ceder, mas eu escolho não ceder. E aí, quando nós escolhemos não ceder, a graça vem e nos capacita. Coisa tremenda, meus irmãos. Romanos capítulo 8 está escrito lá: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Aquela palavrinha ajuda, no grego, ela tem um sentido de ambos fazerem a sua parte. Amém, queridos? Essa palavra, o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Esse ajuda tem o sentido de ambos fazerem as suas partes. Nós somos cooperadores de Deus. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não faz a dele. Amém, queridos? Então, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, não são para todos, aos que creem no seu nome. Então, não são todos os seres humanos que são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que crê no nome, no único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo. Mas que precisa ser confessado como Senhor da nossa vida. E confessar Jesus como Senhor é estar dispostos a fazer tudo o que Ele ordena. Então só me torno filho de Deus se eu estiver disposto a fazer o que Ele ordena. Aí o poder dele vem e me transforma em nova criatura. E nós precisamos caminhar até o fim, perseverando todos os dias para que o Espírito não seja apagado da nossa vida. Tem como o Espírito sair do meu coração depois que eu nasci de novo, Wagner? Tem. Porque Jesus falou isso, né? Quando o Espírito, aquele homem, o Espírito imundo sai daquele homem, vem o Espírito de Deus. Mas depois que o Espírito de Deus sai, por causa que o homem voltou a pecar deliberadamente, aquele Espírito vê aquela casa arrumadinha, ele traz consigo outros 7
E o estado daquele homem é pior do que o primeiro. É exatamente o que Pedro fala em 2 Pedro 2. A porca lavada voltou a revolver-se na lama. O cão voltou a comer o próprio vômito. Nós vomitamos a velha natureza. Vomitamos aquilo que nos prendia a Satanás. Mas quando eu volto a pecar deliberadamente, até o ponto de eu não me arrepender mais, o Espírito sai de mim. Vem um estado pior do que o primeiro. A palavra de Deus diz isso. Amém? Então não tem essa história de uma vez salvos para sempre. Opa, estou salvo. Opa, que isso? 1 Pedro 4,18 está escrito que o justo é com dificuldade que ele é salvo. Queridos, é com dificuldade. Ter disciplina e buscar Deus não é fácil. Não é fácil. Porque a nossa carne é fraca para isso. O nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne é indisposta para as coisas de Deus. Para orar e vigiar. Orar e vigiar. Vigiar é estar cheio da palavra. É estar sempre discernindo todas as coisas pela sabedoria que vem do alto. É a sabedoria Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que meditar na palavra dia e noite. Para que possamos ter o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Só assim nós cumpriremos o nosso chamado. Atos capítulo 4, versos 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, do aleijado, na porta formosa. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus, o Pai, ressuscitou dentre os mortos, o Pai, através do seu próprio Espírito, ressuscitou Jesus dentre os mortos, em nome do Filho, é que este está são diante de vós, curado. Ele, Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, pedra principal desse edifício. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, o nome de Jesus é o único que nos salva. O Cristo, o Espírito de Cristo Jesus, é o único que nos salva. É o único que nos leva ao Pai, que nos faz ter acesso direto, irrestrito à presença do Pai. É Cristo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está escrito em Colossenses 3, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, por causa do único nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, para finalizarmos, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, vou deixar bem claro, aos que creem no seu nome. Crer no nome de Jesus. Não é somente acreditar que ele morreu na cruz. Não. Isso é pouco. Aliás, isso não é nada. Mas o crer aqui denota em obedecer, em fidelidade, em ser fiel. Uma das características do fruto do Espírito. Fidelidade, fé. Amém, queridos? Essa série vai ser longa, mas eu não vou ter pressa de terminar. Vamos permitir que o Espírito fique à vontade para poder ministrar ao nosso coração. Então, meditamos hoje do verso 6 ao verso 12. E nós aprendemos que João ele preparou o caminho do Senhor pregando o arrependimento. E Jesus só pode nascer de novo nos corações das pessoas, dos pecadores, se estes se arrependerem. Amém, queridos? E arrependimento é uma atitude, uma mudança de mentalidade, é uma disposição no coração em não fazer mais aquilo que desagrada a Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então, como é que nós vamos ter acesso a Deus se nós não abandonamos aquele pecado que nos afasta de Deus? É impossível. João 9, mais para frente nós vamos meditar, está escrito lá no verso 31, que Deus não atende a pecadores, mas aqueles que o temem e fazem a sua vontade, a estes ele ouve. Então nossas orações só podem ser respondidas quando nós, de fato, abandonamos nossos pecados. Repito, não é uma vida de perfeição, mas é uma vida de luta constante contra o pecado, de inconformismo
com os pecados. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.